Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista da cobertura aqui das 100 Mais Inovadoras do uso da TI de 2024. Estou aqui com o Danilo Marçal, ele que é CIO da Coplana. Danilo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela recepção, muito obrigado por esse evento. E parabéns por ser finalista do Case. Obrigado. Bom, iremos falar um pouco sobre maturidade, sobre o setor de agro. E, de fato, minha primeira pergunta é: como inovar em um setor que ainda é um pouco conservador na adoção de novas tecnologias? Uma boa pergunta. O agro realmente ele é conservador, mas eu acho que, seguindo o exemplo de algumas outras empresas que já vêm contratando polos para apoio nas questões de inovação, como, por exemplo, vou citar aqui exemplo de uma empresa que é próxima à Coplana, que é a São Martinho, que possui dentro do cubo da Itaú uma área específica para transformação digital e um outro polo dentro de Ribeirão Preto, no Dabi Business Park, que é voltado para transformação e inovação. Então, grandes empresas investindo nesse quesito acaba levando o exemplo para outras empresas poderem também seguir esse mesmo caminho. E o principal ponto, os executivos do board estão identificando que sem tecnologia e sem arriscar em inovação, eles vão ficar para trás, eles não vão conseguir sobreviver. Então, acho que a vida nossa de executivo está ficando mais fácil por conta de todo o movimento do mercado. Uhum. Então você sente que existe essa necessidade do board de entender a necessidade, de fato, da tecnologia no negócio. Sim, e lógico que também tem um trabalho pesado do nosso lado de demonstrar isso para que o board possa investir nisso e aceitar os riscos de uma inovação. Então falta o CEO aí falar a linguagem dos negócios. Exatamente. É importantíssimo você comprovar para o board qual que realmente é o benefício que essa inovação vai trazer para vocês, né, para a empresa, e qual é o ROI, né, qual é o retorno sobre o investimento, o risco, quais são os riscos que estamos suscetíveis a aceitar, que estamos abertos a aceitar, e quais são os riscos que a gente não consegue aceitar, que a gente precisa eliminar, transferir, mitigar, enfim. Então, toda essa análise tem que ser muito bem feita. Então, foi esse o discurso que você utilizou para convencer o board a adotar e implementar esse case? Sim, mas aí nesse caso, esse case, ele já veio com um viés muito forte do board, e nós entramos somente com a área de tecnologia. Então, ele já nasceu dentro do board que precisava de um armazém inteligente, né, para que pudesse melhorar a eficiência operacional e diminuição de custos da nossa operação. Então você pode falar um pouco mais sobre o seu case, sobre essa questão do armazém inteligente? O armazém inteligente ele nasceu com uma visão de consumir uma quantidade menor de mão de obra, sendo o mais automático possível, né? Então a gente tem ali a solução integrada. Primeiro, o SAP ele foi todo concebido para essa produção do amendoim, que é uma especificidade grande, então ele é bem customizado para a nossa área produtiva. Aí depois tem o WMS, tem a tecnologia da automação que faz o transporte desses bags lá, e ainda tem as empilhadeiras que também apontam o RFID, que comunicam com o WMS, e a balança automatizada. Então são várias tecnologias, várias integrações, e tudo isso precisa ser muito bem organizado e comunicar muito bem com os sistemas, com a regra de negócio, para que a gente consiga ter uma operação mais eficaz. E com essa quantidade de especificidades e integrações, quais foram os desafios técnicos? Acho que o primeiro é o tempo que o negócio exigia para que seja entregue, né, o armazém, né? Sempre os executivos querem no menor tempo possível. O segundo é poder organizar bem todas as regras de negócio, né? Porque por mais que você faça os alinhamentos com os responsáveis do negócio, e coloque ali todo o seu time técnico junto com as consultorias, empresas,
para fazer todo esse entendimento de implementação, ainda assim, quando você vai colocar em operação, surge surpresas que não foram vistas ou foram esquecidas no mapeamento, então acaba que a gente tendo que contornar essa situação de forma rápida para que a gente consiga entregar aquele desafio que foi proposto para a gente no começo do projeto. E deu certo no final, né? Deu certo. Então vamos falar de resultados. Quais são os resultados mais tangíveis? Eu acho que diminuição de mão de obra, né? Porque a gente automatizou muito o processo. Aumento do espaço para armazenagem do nosso produto acabado e eficiência operacional, porque aí a gente consegue fazer um carregamento mais rápido dos nossos produtos de expedição. Bom, você falou um pouco sobre a sua carreira ali para mim no off. Você pode contar um pouco sobre toda a sua trajetória? Claro! Bom, tenho aí um pouco mais de 18 anos de experiência em TI, pode não parecer, mentira. Minha carreira toda praticamente foi vivida em tecnologia voltado para o agronegócio, né? Então, fiquei ali por 14 anos dentro da Tereos, né? Uma multinacional francesa. Então, comecei como estagiário, fui subindo para outros cargos até chegar numa cadeira de gestão de gerência. Tive a oportunidade de trabalhar um tempo aí com as pessoas fora do Brasil, trabalhei alguns períodos ali na França, na África, então isso me deu bastante norte para entender como que funciona a cadeia do agronegócio voltado para usinas, né? Produção de açúcar, energia, né? E álcool. Então, quando eu ingressei na Coplana, já foi com um cargo de head de TI, né? E aí, mais uma vez voltada para agronegócio, então agreguei todo esse conhecimento que eu tinha das práticas que eu absorvi na Tereos dentro da Coplana. Então, desenvolvimento de pessoas, time de alta performance, desenho de estratégia, toda a parte de apresentação do PDTI, né, do Plano Diretor de TI, para a diretoria no caminho que iremos seguir, e isso foi muito bacana e foi aprovado, e desde então estamos aí na finalização da implementação desse primeiro ciclo de 5 anos. Então essa foi um pouco da minha carreira aí, de forma resumida. Não, e com base em toda essa sua bagagem e experiência, o que você acha que falta para o setor do agronegócio de fato encabeçar aí a inovação? O que falta, na verdade, eu acho que é mais esse apoio e patrocínio do board em aceitar mais os riscos que a inovação traz para dentro do agronegócio. Tem várias empresas já fazendo isso, mas eu acho que ainda, sim, tem alguns fatores que são impeditivos, que é, primeiro, os resultados e o custo do investimento. Então, o que falta também é os executivos estarem prontos para poder justificar isso perante ao board, para que eles consigam convencê-los dessa inovação. Mas eu acho que o agronegócio está num caminho muito bacana de inovação, várias máquinas já com IoT, então a gente pega vários cases, principalmente nos Estados Unidos e na América Latina, onde tem máquinas 100% autônomas aí fazendo todo um trabalho operacional em campo. Ainda existe muito esse desafio da conectividade, né? Por isso a importância do IoT. Conectividade é primordial para o agronegócio e a gente tem aí uma lacuna grande com as operadoras, principalmente no Brasil, mas tem outras tecnologias surgindo aí que já não é tão novo, mas está sendo inovado. Então, quando a gente fala de tecnologias de conectividade por satélite, já é algo que eu escuto e que eu trabalhei desde 2015, mais ou menos. 2014, 2015 ali. Porém, era bem lento, né? Era bem caro. Hoje já está ficando mais acessível e rápido. Então, tem tecnologias que vêm sofrendo inovação que vai ajudar o agronegócio nesse sentido. E pensando em futuro, qual é o futuro da TI na Coplana? Quais são os próximos passos? Vamos começar o planejamento do próximo PDTI, né? Estamos finalizando aí o ciclo de 5 anos desse planejamento. E agora, né,
a gente vai realmente focar naquilo que traga eficiência operacional, retorno sobre o investimento, diminuição de custos ou de processos que são manuais, né? Vamos focar muito em automatizações, IAs. Então a gente está fazendo um bom trabalho. Primeiro, para ter IA trabalhando para a gente, você tem que ter uma estrutura de dados muito bem organizada. Então, nesse momento, estamos aí num projeto grande de Data Lake, consolidando todos os bancos de dados em uma única estrutura e uma única estrutura relacional e não relacional, para poder trabalhar com esse tipo de tecnologia. Então, os primeiros 5 anos foram feitos sobre base, estruturar realmente a base do que uma TI precisa entregar para o seu negócio, e agora, com essa base consolidada, nos dá a chance, né, nos dá a oportunidade de seguir com realmente a inovação. Próximos anos vai ter mais desse troféu, finalistas, assim espero, e a diretoria apoiando, claro. Isso, conversaremos bastante então no futuro, meus parabéns, Henrique. Obrigado. Bom, e essa foi mais uma entrevista na cobertura aqui das 100 Mais Inovadoras do Uso da TI de 2024. Acompanhem no iterforum.com.br toda a cobertura. Abraço e até a próxima.